Olá, seja muito bem-vindo, você que está chegando a nosso canal. Hoje vamos estar conversando sobre análise de dados, dando continuidade a o vídeo anterior, onde estamos conversando sobre métodos quantitativos aplicados, principais conceitos, importância dos métodos quantitativos, fundamentalmente na tomada de decisões, e também nos referimos à aplicabilidade dos métodos quantitativos aplicados na área, por exemplo, das pesquisas e fundamentalmente nas organizações. Então, a gente conseguiu constatar que eles têm uma ampla aplicabilidade no cotidiano, né? Fundamentalmente quando a gente fala na esfera empresarial, com grande aplicabilidade para as ciências sociais, para todas as áreas em sentido geral. Se você ainda não assistiu este vídeo, vou estar deixando o link na descrição deste vídeo para que você possa acompanhar e conhecer, por exemplo, este conteúdo. Hoje vamos estar conversando sobre análise de dados, alguns principais conceitos do análise de dados, assim como a metodologia, análise de dados passo a passo, que nós deveríamos seguir para realizar uma análise de dados, assim como os benefícios da análise de dados. Então, sem mais delongas, vamos lá a desenvolver, por exemplo, este conteúdo. Nós conhecemos fundamentalmente que esta análise de dados está presente no dia a dia, por exemplo, das organizações, fundamentalmente também na vida cotidiana, né? Atualmente, esse volume de dados gerado cada dia é enorme, né? Nós observamos cadastros feitos, por exemplo, em sites, comentários deixados nas redes sociais, avaliações de produtos em sites de compras ou aquisições de produtos. Então, todas essas ações geram dados para a empresa, né? E diariamente importantes informações são extraídas desses dados que ajudam a gestores, né, a entender a situação do negócio, né, no presente e a prever o que poderia acontecer no futuro. Então, esta fórmula vem se tornando tão presente e importante, por exemplo, que, segundo uma pesquisa de Forrester em 2018, 18, empresas orientadas por dados podem crescer mais de um 30% ao ano. Infelizmente, por exemplo, esto es algo que muchas personas eh, avalian que não é um processo simples ou não é tão simples como parece. Então, especialmente para você ou outras pessoas, por exemplo, que é novo nas metodologias de análise de dados. O responsável por fazer essa extração das informações é o analista de dados. Então, para chegar a respostas, o profissional deve saber quais dados deve analisar, os tipos de análise que existem, as melhores técnicas e a metodologia para fazer essa análise de dados. Porém, há princípios que podem ajudá-lo a analisar os dados, além das inúmeras ferramentas. Então, neste vídeo vamos a comentar sobre os diferentes tipos de análise de dados e apresentar alguns elementos importantes que você deve conhecer. Então, qual é a importância, por exemplo, de análise de dados? Análise de dados é um procedimento que visa transformar números e informações em conhecimento para tomar decisões. Apesar de ser usada em diferentes áreas, é um universo corporativo que a técnica ganha destaque, certo? Digamos assim, que com a transformação digital e a internet, as empresas passaram a trabalhar com um grande volume de dados, como contratos, informações financeiras dos clientes, perfil de compras dos consumidores, estratégias de mercado e indicadores de desempenho. O processo, então, ele surge como responsável pela transformação de um banco de dados muito volumoso e desestruturado que ele gera oportunidades reais, ou seja, fazer com que relatórios e números possam ser usados em favor do desenvolvimento empresarial e das organizações em sentido geral. Então, a análise de dados
é importante porque ela permite gerar conhecimento, insight, né? E ajudar na tomada de decisões do negócio, certo? Então, qual seria, então, a metodologia para essa análise de dados? Então, para chegar a esse, digamos assim, conhecimento e ajudar na tomada de decisões a partir de dados, os profissionais seguem um passo a passo, né? Que poderiam, de certa forma, estar composto pelas seguintes etapas, né? Definição da pergunta, coleta de dados, limpeza dos dados, análise de dados e, por último, visualização e compartilhamento de suas descobertas. Então, no primeiro passo, ou etapa, né, deste trabalho, o analista de dados ele deve definir qual será o objetivo da análise. Normalmente, nesta fase inicial, se define uma pergunta que está relacionada com um problema de negócio que tentará ser solucionado. Aqui as perguntas elas devem ser mensuráveis, claras, concisas, né? E como, por exemplo, se a gente define uma pergunta, quantas pessoas se inscreveram no canal Métodos Quantitativos Online no mês de janeiro? Né? A gente já tem uma pergunta com o que poderia ser é, mensurável, né? De certa forma. Então, aí, a partir daí, a gente passaria à segunda etapa, que seria, por exemplo, a coleta de dados. Então, após a definição desta pergunta, este profissional vai determinar uma estratégia para coletar e agregar dados que vão ajudá-lo nessa análise. Aqui são escolhidas a fonte de dados e que a partir deles vão auxiliar ao analista a chegar a seu objetivo. Mas temos que ter presente que existem dois tipos de dados e vamos estar conversando isso, essa classificação no próximo vídeo, né? Mas de maneira geral depende, por exemplo, dessa a colheita, né? Depende do tipo de dado, né? Que os profissionais lidam, podendo eles ser quantitativos e qualitativos. Nesse caso, os dados, por exemplo, quantitativos são aqueles que podem ser mensurados e as análises quantitativas concentram-se em análise estatística, matemática, né? Em sentido, de forma geral. Por exemplo, número de vendas de um e-commerce de um determinado período, número de visitas de um site, a quantidade de like no canal, né? São exemplos de dados quantitativos, né? Já os dados qualitativos são aqueles que não podem ser mensurados e que são sujeitos a interpretações. Exemplo, textos escritos como comentários em uma publicação de uma rede social, respostas de uma pesquisa de satisfação e análises de produto, né? Estes são exemplos que podem ser dados qualitativos. O objetivo de uma análise qualitativa é dar sentido aos dados. Um comentário pode ser considerado positivo ou negativo. A orientação de um produto pode ter sido boa ou ruim. Então, para chegar a uma conclusão, o analista de dados pode partir das análises qualitativas. Então, o analista de dados ele trabalha com estes dois tipos de dados e por conta disso precisa conhecer a variedade de tipos de análise de dados. São coisas que a gente vai aprofundar posteriormente. Logo, após de coletar os dados, né, eles não estão prontos para serem analisados. Primeiro, o profissional terá que limpá-lo, né? Então, durante o processo de limpeza, ele poderá, digamos assim, remover erros, informações que podem estar duplicadas e ter discrepância, remover dados que não são úteis para o análise, corrigir erros de digitação, preencher as principais lacunas nos dados, né? E o que a gente conhece o processo, por exemplo, de análise de missing, né? O dado faltante, né? Ou ausente. Então, após, por exemplo, a limpeza dos dados, a gente já entra na análise de dados como tal, né?
já o analista ele pode iniciar sua análise. E aqui ele escolhe qual é, por exemplo, o melhor método para executar o trabalho. Vai ser a partir de uma análise descritiva, diagnóstica, né? Preditiva, prescritiva, né? Nesse sentido, por exemplo, o análise descritiva identifica o que já aconteceu. Isto a partir, por exemplo, de resultados e fatos. Ele realiza uma análise que é feita para que esses dados respondam a um questionamento. Este tipo de análise é considerado simples e pode ser executado de forma rápida, porque os resultados são obtidos a partir de cálculos já padronizados que podem ser automatizados, como a média, a suma, né, e a ordenação. Digamos assim que a análise diagnóstica, né, já passando para outro tipo de análise, ela tem como objetivo fazer uma verificação mais ampla e geral sobre uma determinada situação. A análise diagnóstica se concentra em entender por que algo aconteceu. Aqui o analista ele identifica padrões e descobre uma relação entre os dados. Na análise diagnóstica, o analista de dados ele vai ver o impacto e o alcance de uma ação, por exemplo. Então, a partir disso, é importante traçar estratégias para aprimorar estes resultados. Então, percebe que o estudo é feito para embasar decisões no presente e não no futuro. Já a análise preditiva identifica tendências futuras com base em dados históricos, né? E neste tipo de análise não é possível prever o que vai acontecer de fato, mas aqui o objetivo é entender o que poderia acontecer caso determinadas condições sejam colocadas em prática. Então, nós vamos a analisar as diferentes ramificações da estatística posteriormente e vamos explicar como poderiam ser utilizadas cada um destes análises de dados e as principais técnicas para realizar este tipo de análise. Que a análise preditiva, por exemplo, utiliza fatos do passado para visualizar e prever eventos futuros. Então, exatamente por isso que é uma das técnicas mais demandadas hoje em dia pelas empresas, ajudando a elas, por exemplo, a se protegerem do risco e aproveitarem melhor, por exemplo, as oportunidades, certo? Então, para colocá-las em prática, é necessário coletar dados das mais diversas fontes, cruzar informações que vão enriquecer a análise e trazer, por exemplo, esses conhecimentos preditivos, né, e inteligentes. Análise prescritiva, já passando a outro tipo de análise, depois do resultado da análise preditiva, é que a gente realiza este tipo de análise prescritivo. Aqui são feitas recomendações a algo potencialmente previsto. Isto é, após de entender o que pode acontecer caso algumas atitudes sejam tomadas, é o momento de direcionar os esforços para obter o melhor resultado a partir de possibilidades estudadas. Nesta análise são verificadas as consequências das ações, por exemplo, e não pode ser confundida com a análise preditiva. Mas, apesar da semelhança, seu objetivo é diferente. Ela não foca em prever o futuro, mas sim em determinar as consequências das decisões tomadas, certo? Então, sua ideia central, portanto, é identificar as melhores estratégias de acordo com os padrões, né, existentes. E, deste modo, por meio de decisões mais assertivas, ela contribui à melhoria do desempenho empresarial. Por último, no último passo da metodologia de análise está a visualização e compartilhamento das descobertas, certo? Então, isso acontece, digamos, após do análise, após análise, e é preciso compartilhar estas informações, certo? E ao final, essa análise de dados é feita com o objetivo de permitir que o gestor tenha um acesso a informações relevantes. Nesta etapa, o profissional pode estruturar uma apresentação em la que possa visualizar os dados que foram analisados em tabelas ou gráficos, utilizando, digamos, o Power BI, por exemplo. Então, quais são os benefícios dessa análise e interpretação de dados, né? Digamos assim, que é papel da gestão tomar decisões e conduzir a equipe no caminho correto, certo?
Então, essas tarefas são complexas e exigem de muita estratégia e planejamento. Neste contexto de dados, entra em cena para definir quais direções seguir de acordo com o que é mais vantajoso para a empresa. Mas isso não é tudo, né? Então, tem pontos de relevância que precisam ser destacados, como a visibilidade sobre o mercado, por exemplo, né? É um dos principais benefícios desta análise. Para conquistar bons resultados, é preciso conhecer bem o mercado em que se atua ou se deseja actuar, saber mais sobre a concorrência, fornecedores, colaboradores e clientes, né? Isto é algo que não pode ficar em segundo plano. É exatamente por isso que o análise de dados é essencial. Após uma pesquisa de mercado, o gestor tem acesso a informações e consegue trabalhá-las para executar, né, desculpe, um planejamento estratégico mais eficiente. Outro exemplo seria a compreensão das necessidades do cliente. O consumidor é a razão de existir de uma empresa, sendo imprescindível mantê-lo satisfeito. A melhor maneira de fazer isso é usando dados confiáveis e atualizados. Neste sentido, durante todo esse processo de interação com o cliente, ele deixa pistas sobre aquilo que ele gosta, que ele precisa. E a análise de dados reúne informações e as transforma em oportunidades. Ou seja, você conhecerá melhor seus compradores e poderá fazer um atendimento, digamos assim, que mais personalizado. Outro exemplo seria a formação de um diferencial de mercado. Encontrar um diferencial de mercado é fundamental para a sobrevivência da empresa. No entanto, nem sempre isso é fácil de alcançar. Acontece que a análise de dados favorece a inteligência de mercado, tornando o negócio muito mais competitivo ao reunir dados sobre um setor ou um cliente. Esos insumos eh, poderá identificar a partir desses dados, dos dados, você poderá identificar gargalos e oportunidades e se tornar, né, uma referência na sua área de atuação. Outro exemplo que podemos destacar como benefício dessa análise de dados é uma tomada de decisões com mais precisão e menos risco. Maior benefício é, sem dúvida, essa tomada de decisão mais precisa. No final, com boas informações em mãos, é possível avaliar a situação de forma mais aprofundada, prever as consequências e você vai escolhendo a direção mais favorável, né, para seu negócio. Outro exemplo seria outro benefício seria a redução de custo. Por conta da qualificação da tomada de decisão, acaba ajudando a reduzir custo. Quanto mais planejada e analítica é a ação empresarial, será menor será, né, neste caso, o desperdício de recursos. Ou seja, a organização consegue investir em aquilo que realmente importa, reduzindo erros, despesas desnecessárias. Outro exemplo seria o aproveitamento do capital humano. Quando o gestor toma decisões corretas, consegue aproveitar melhor seu capital humano, usando todo o seu potencial em favor eh, do desenvolvimento empresarial. Na prática, isso significa mais produtividade, engajamento e motivação. Então, gente, em esse sentido geral, isso é o que a gente tinha planejado para conversarmos hoje. Se gostou do conteúdo, siga-nos nas redes sociais, vão estar sendo postados conteúdo referente a métodos quantitativos aplicados e, neste caso, no nosso canal, você irá dominar o análise de dados por meio da utilização do SPSS e o Excel que estaremos aplicando em vídeo futuro. Se gostou do conteúdo, curte nosso canal, isso é incrível, tá? Então, até a próxima.